noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Já tem uns dias que a gente não coloca relato. Eu estava trabalhando, conforme falei para vocês, mas como eu terminei o serviço, a gente vai retornar os relatos frequentemente aqui no canal, para tirar o atraso dos relatos das pessoas que enviaram, e eu não tive tempo de contar, essa que é a verdade. Mas antes disso, eu quero desejar um ótimo carnaval a todos vocês que são inscritos no canal, e agradecer a vocês por estar prestigiando o canal e me esperando quando eu saio para trabalhar. É porque sempre eu falo para vocês, eu não vivo do YouTube, vocês sabem disso, né? Mas a gente precisa trabalhar, não é isso? Mas hoje nós vamos contar um relato misterioso por trás de muitas coisas ruins e também algumas coisas que todos dizem que foi uma maldição. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado nas plataformas, tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Elma. Ela tem 42 anos. E enviou o relato a pedido do seu avô, seu Juraci. Seu Juraci é bisneto de seu Everaldo. Seu Everaldo era do século XVIII, onde ele, no ano de 1881, ele residia no município de Campinas, no interior de São Paulo. Esse homem morreu passando essa história adiante por seus netos, filhos e bisnetos. Foi assim. Então, segundo seu Everaldo, nessa época ele morava em uma fazenda chamada de Jambeiro, uma fazenda muito conhecida na região, pois naquela época, além dela ter escravos trabalhando para ela, ela vivia muito da cultura da cana-de-açúcar. E logo depois, a morte do principal fazendeiro, o Pompeu Amaral, casou-se com a Teresa. Após a sua morte, sua mulher herdou a fazenda e ganhou muito respeito. Mas, nesse ano de 1881, essa mulher também veio a falecer. Depois a fazenda foi herdada pelo seu filho, que também durou pouco, coisa de 3 anos, vindo também a morrer. Depois ela passou para um neto deles, que assumiu a fazenda, progredir também a plantação de café. Mas vocês vão saber a história por trás disso. Segundo seu Everaldo, no ano que a fazenda mais vivia da plantação de café, coisas muito estranhas aconteciam na senzala. Seus capatazes era muito perverso, tratava os escravos muito mal e abusava das escravas, vindo elas a engravidar de filho deles, e depois os próprios filhos deles eram também as meninas, e às vezes até os jovens da época eram abusados por eles. Era assim, como se fossem animais eles eram tratados. Eu não quero entrar em detalhe, foi passado no relato, porque pode ser que o YouTube venha bloquear o vídeo. Mas coisas ruins aconteciam. Mas no meio desses escravos havia uma velha, segundo ele, que fazia partos. Ela era uma espécie de rezadeira na época, conhecia várias magias, várias rezas e plantas medicinais. Ela plantava e cuidava do parto e das crianças quando nascia. Era assim. No meio dessas crianças, uma das negras que vivia na senzala engravidou através de abuso de um dos capatazes, que veio a dar à luz a uma menina com a pele morena. Essa menina era uma menina muito bonita, mas a sua boniteza chamou muito a atenção dos molestadores. Então,
Quando essa menina nasceu, essa velha cuidava dela como se fosse filha e ela a chamava de mãe, era assim. Ela era muito pegada com essa criança. A ponto de, quando essa criança chegou a mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, já tinha urubu de olho na carniça, era assim que as pessoas falavam antigamente. Esses capatazes já estavam de olho para tentar molestar ela, era assim. Então, segundo o seu Everaldo, naquela época, essa velha, após essa menina, adolescente, começar a reclamar que estava passando por certo tipo de olhares maldosos daqueles capatazes, essa senhora rezadeira começou à noite a ensinar a ela alguns tipos de rezas, como se fosse uma sucessora dela. Mas no meio dessas rezas, ela pegou e começou a adolescente a fazer aquela oração. Isso fazia com que, durante a noite, essa mocinha se sentisse muito mal quando começou a fazer aquela oração. E ela disse a ela: essa oração é para te proteger desses malfeitores que tem aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, você assumirá o meu lugar. E no meu lugar, você vai tomar providências que eu não tomei até agora, através dessa oração que eu estou lhe ensinando. Pois quando você completar uma certa idade, você vai passar por certos tipos de transformação, que talvez você não goste, mas pode também você usar como uma arma para se defender. E assim, aquela adolescente fazia aquela oração sempre à noite, era assim. Após um tempo, alguns malfeitores começaram a fazer algum tipo de mal à adolescente. Ela já estava aí com 14 para 15 anos, por aí. Quando começaram as perturbações e as tentações e os molestamentos. Além de tudo, além de pegar a força, eles batiam, escorraçavam, para que ela não contasse nada para a viúva do fazendeiro, que não tinha conhecimento do que acontecia, pois se tivesse conhecimento, pode ser que ela não gostasse, mas eles não deixavam ninguém saber o que estava acontecendo, pois se soubesse, provavelmente eles iam causar grande represália a essa pessoa. Então, após um tempo de sofrimento e sendo molestada por esses, ela começou a entrar numa fase de transformação. Muitas vezes, à noite, eles vinham até a senzala e já não encontrava ela sumia no meio do mato. Vocês querem saber o que acontecia e o que aconteceu no casarão do Jambeiro? Não perca o próximo relato. Boa noite, amigos assombrados e assustados.